É um prazer muito grande. Estamos aqui agora para falar do quarto Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, né? Temos uma temática aqui para falar hoje sobre a saúde mental e qualidade de vida do docente na contemporaneidade. Então, focando na formação teórico-prática, os desafios e perspectivas, né, educacionais. Então, eu sou o professor Dr. Romo. Vamos tentar compartilhar um pouco a respeito da temática para que vocês venham se debruçar um pouco a respeito disso. Nós sabemos que hoje tem todo um processo, né? A saúde mental hoje do professor é um desafio constante, um desafio local, nacional e internacional dos órgãos que tentam procurar um equilíbrio para que o professor tenha uma vida equilibrada. Então, a temática em si trata da saúde mental, né, e da qualidade de vida docente no momento atual. Nós sabemos que existem muitas pesquisas hoje, né, que estão voltadas para essa vertente, que focam sobre isso. E até quero compartilhar com vocês sobre a possibilidade da neurociência dentro desse contexto, tá? Então nós temos aqui a primeira temática, que é a formação epigenética integrada. O que vem a ser isso, a formação epigenética integrada? Hoje o ambiente ele muda e molda o caráter tanto do professor quanto do aluno. E a gente sabe o quanto isso é importante hoje, né? Então a formação epigenética ela trata exatamente do ambiente onde você está inserido. É um ambiente onde está focado no sujeito, tanto o professor quanto o aluno quanto o ambiente escolar. E essa epigenética integrada ela foca a teoria, entre a teoria e a prática ela foca a emoção como eixo central, tá? Porque a emoção hoje tem desempenhado um papel muito grande, né? Estudado pela neurociência também. O desequilíbrio emocional, tanto de um professor quanto do aluno, tem desempenhado e desencadeado alguns sofrimentos. Então, nós precisamos hoje compreender como isso se processa no contexto educacional e escolar para que a gente possa vivenciar e viver certas características importantes da nossa vida hoje, porque hoje é desafiador. Nós sabemos que uma educação, para ela ter um foco principal, ela precisa ter esse empenho e dedicação de todos, né? Então, o que vem ser a teoria? A teoria é tudo que você estuda. Você foi lá na universidade, você se qualificou para desempenhar o seu papel. Porém, a universidade ela não traz essa visão neurocientífica ou neuroeducacional de quão é importante, né, o teu ambiente educacional, porque só se fala de teoria no contexto de educação. Mas nós sabemos que existe uma relação muito importante, é a relação epigenética. Então a epigenética hoje, dentro da educação, está focado para a questão ambiental de vivência que nós temos hoje. Qual é a vivência que nós temos hoje? Nós temos essa vivência que é muito importante para compreendermos essa visão do pilar integrativo, que é teoria, emoção e prática. Prática educacional, a prática de vivência. Então, entre teoria e a prática, você vai ter emoção. E a emoção, muitas das vezes, pode ser ponto de partida saudável ou complicado. Porque pode criar rejeição, como pode criar aceitação, né? Então, o ambiente, ele é capaz de modificar não apenas a prática pedagógica, mas também toda estrutura cognitiva, afetiva, identitária, né? Não só do aluno, como do professor. Então a experiência epigenética biológica ela trabalha esses fatores, né, que influenciam a expressão genética hoje do professor dentro do ambiente sala de aula. Então é o campo de plasticidade humana, onde a teoria e a emoção se entrelaçam para gerar transformações profundas e sustentáveis, né? A teoria, a emoção e a prática educativa. Então é muito importante a gente hoje ter essa relação, porque ela equilibra a educação saudável hoje, né? Ela traz a empatia pedagógica, ela traz a reflexão crítica, ela traz a ação transformadora e tudo isso culmina para uma prática saudável no ambiente educacional, tá certo? Então, outra temática importante, interessante
é a neurociência e a emoção dentro do contexto educacional. Então é muito importante a gente compreender sobre essa questão para sabermos como a gente vai vivenciar isso, né? Como nós iremos hoje, enquanto educadores, olhar os processos cerebrais, os estados emocionais e aprendizagem que estamos vivenciando hoje. Então não é só ensinar e aprender, tem que haver o cuidado, né? Então os processos cerebrais, estados emocionais e aprendizagem, eles estão voltados para isso, para uma prática humanizada e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, tá? Então outro fator muito importante hoje, então a neuroeducação, a neurociência, ela dá ferramentas e estuda esse ambiente saudável e crítico do professor. Porque a síndrome de Burnout, que é o esgotamento profissional, é uma questão hoje preocupante, né? Quantos professores estão sendo afastados por laudos, por ansiedade, por depressão, pelo toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E você vê um desgaste. Muitos professores vivendo uma vida, muitas das vezes, não significa dizer que você está trabalhando muito, não tem a ver muito com isso. Tem a ver mesmo com a saúde mental. Você pode ter 2 vínculos, 3 vínculos de trabalho, estar trabalhando de forma saudável e equilibrada, mas isso tem a ver com seu estado emocional interno, neurocientífico, né? Com seu ambiente epigenético. O ambiente pode ativar e desativar genes, né? O ambiente ele é muito complexo. Então, dentro da epigenética, nós temos a cromatina. A cromatina ela é responsável pelas proteínas, junto com as histonas, que são importantíssimas, né, para criar proteínas dentro do nosso organismo. E nós sabemos que quando a cromatina ela ativa o gene, ela deixa o gene mais solto, né? E isso faz você pegar as experiências que você tem sensoriais e transformar em objetos concretos. Isso é muito importante hoje para nós. E um ambiente de conflito, um ambiente de paz, ele proporciona isso. As histonas, né? Elas trabalham em harmonia, criando, gerando as situações sensoriais que você tem percebido no seu dia a dia. Então, aquilo que você sente, você realmente materializa neurologicamente, né? Num ambiente epigenético. Então, se você está num ambiente saudável, você vai ter saúde mental, saúde psicológica, uma saúde equilibrada, você vai viver bem. Porém, se você estiver num ambiente de conflito, você vai ter ali a cromatina fazendo, junto com as histonas, o aperto neural, né? Neuroquímico, e aí nós vamos ter um travamento tanto emocional quanto da aprendizagem. Nós sabemos que isso é muito relativo hoje. Então nós precisamos entender que os transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos que estão aí. Depois da pandemia, nós não temos mais como posso dizer para vocês, uma expressão saudável com relação a isso. Então nós temos que ter bastante cuidado com essa temática, tá certo? O cuidar é muito mais importante. A empatia nesse momento também é importante para compreendermos tanto o aluno quanto o professor. Então nós temos aqui da teoria à emoção, a neurociência como ponte. Então a neurociência hoje ela é o elemento integrador, porque ela traz conhecimento teórico sobre a saúde mental, sobre as práticas educativas que transformam, né? Você não só compreende as bases teóricas sólidas, cerebral e emocional, como também você começa a olhar mais para você. E você vai trabalhar estratégias que evidenciam, baseado em informações científicas, para você melhorar o seu estilo de vida, o seu estilo de ensino e de aprendizagem. O professor também aprende nesse processo. As mudanças efetivas na saúde mental, na qualidade de vida, estão ligadas a esse processo do ambiente epigenético. Então, hoje, o corpo dá sinais, né? Você consegue sentir o cansaço, você consegue sentir a dor de cabeça, você consegue sentir algumas questões que problematizam o seu dia a dia. Então, existe toda uma estrutura para nós entendermos. Então, o que é o sujeito integral na formação epigenética e neurocientífica na contemporaneidade? O que é isso hoje, né? Então, nós temos aí as dimensões do sujeito integral, que é o docente, né? É uma dimensão complexa,
nós temos aí a integração epigenética e neurocientífica, que vai trazer o quê? Mudanças na prática pedagógica, vai trazer mudanças no campo da plasticidade humana, a aprendizagem vai se tornar uma coisa contínua, né? Você vai ter uma estrutura cognitiva mais avançada, uma estrutura cognitiva mais afetiva, identitária, você vai ter mais empatia no processo educacional e partindo de você principalmente, né? Da sua analogia teórica e prática da educação. Então nós temos aqui outra dimensão que é a teoria, a emoção e a prática, né, que se entrelaça para gerar transformações profundas dentro da saúde mental do professor. Então, o prazer, a gente não pode perder o prazer do exercício docente, porque se você perder o prazer do exercício docente, você vai para a escola por obrigação. Então você perdeu o prazer de estar dentro da escola, por quê? Por que isso acontece? Isso é sinal da síndrome de Barnau. O esgotamento físico, psicológico e mental, a exaustão começa a tomar conta da vida docente do professor, e aí que a gente tem que fazer uma auto-reflexão sobre o nosso ambiente epigenético. Então, nosso ambiente, ele tem o poder, né? O poder de te tornar saudável ou não diante das situações. Então, hoje é muito importante nós compreendermos essa dinâmica, muito importante. A qualidade de vida é outro fator importante para manter esse equilíbrio. E a gente precisa entender que não é apenas executar tarefas ou trabalhar conteúdos nesse processo. Então, tem as dimensões do sujeito integral, ela envolve essa relação teoria, prática e emoção para que você venha sobrepujar essa questão. Então, nós temos o sujeito integral, aquele que é compreendido, né, em sua totalidade. O que seria isso? Corpo, mente e emoção. A gente precisa entender que nós temos essa dimensão. E temos uma história, todo professor tem uma história desde quando começou a sua carreira educacional, e você tem a sua parte cultural das relações. Isso deve ser respeitado até pelo próprio docente. Precisamos compreender isso hoje, porque esse é o nosso desafio diário, né? Então a formação, ela traz essas características. Hoje nós precisamos ter conceitos da neurociência para melhorar nossa prática pedagógica. Entendermos a formação epigenética, né, neurocientífica do sujeito integral, reconhecendo como um ser em constante transformação. Então dizer assim, eu não consigo mudar na atualidade, não consigo me adequar. Consegue, todos nós podemos fazer isso. Então você tem que construir sua identidade profissional e pessoal, né? Isso está muito relacionado às questões múltiplas da experiência, dos afetos e contexto, e também da plasticidade cerebral. O cérebro ele aprende em todas as dimensões. Então a construção de uma educação verdadeira, saudável, ela exige a integração harmoniosa entre conhecimento teórico, compreensão emocional e a prática. Nenhum desses elementos aí é suficientemente isolado. Então nós temos aí essas três dimensões trabalhando junto nesse pequeno mapa conceitual e organogrâmico também de aplicação. Então nós temos aqui outra vertente que nos cerca, tá? Que é muito importante, a integração epigenética e neurocientífica. Então a epigenética ela está dentro desse ambiente escolar. Então ela pode ativar e silenciar potenciais humanos. Como ativar e silenciar? O que ativa e silencia o professor hoje, tá? Os seus problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas cognitivos, problemas sensoriais, os problemas diários que ele tem passado. Então a epigenética nesse ambiente ela pode ativar o professor ou silenciar ele de uma forma que entre no ciclo doentio. Então a neurociência ela reforça que o cérebro aprende melhor com o contexto afetivo, né? Está provado isso, um ambiente de aceitação, um ambiente de empatia, um ambiente de alegria, de motivação e de estímulo significativo. Tanto do professor quanto do aluno, como do corpo educacional, né? A implicação para a formação docente. Então, os currículos hoje, os currículos que estão envolvidos hoje, nós temos o planejamento que considera o bem-estar, a escuta ativa
e o tempo de maturação dos saberes, nós temos espaço de escuta e pertencimento, e nós temos que criar isso no ambiente escolar, né? A formação contínua como cultivo, não podemos parar. Em síntese, o professor é um sujeito integral. Ele tem que estar focado nessa questão para que possa entender toda a relação educacional que ele está vivenciando. Tá certo? Essa é a integração da epigenética com a neurociência hoje. Então nós temos aqui a dimensão do sujeito integral, que é o professor. Que dimensão precisa ser alcançada hoje? A cognitiva. A capacidade de pensar criticamente, refletir e construir conhecimento. É uma coisa que o professor faz muito hoje. Uma coisa que o professor não faz muito é reconhecer as regulações das emoções como parte essencial do processo formativo. Muitas vezes a zanga, a ira, o aborrecimento, né? A preocupação, o estresse, o esgotamento. Você sai da sala de aula e vai com uma carga pesada para casa e chega em casa e não consegue desligar. É pensando no diário, é pensando na frequência, é pensando na avaliação, é pensando no conflito, é aquele aluno que te desafiou, aquela palavra mal dada por algum funcionário da escola, e você fica remoendo e ruminando. E aí você fica se perturbando, se sabotando emocionalmente também. Aí você começa a ter o estresse, e o estresse vai crescendo, chega ao ponto de ter a ansiedade, são as dores no corpo, a preocupação. Você sempre anda preocupado e a cabeça funcionando a mil, e aí você nunca consegue ter um sossego cognitivo, né? Você trabalha no automático, não está trabalhando de forma consciente, mas no automático. Então você está trabalhando de forma compulsiva, você não pensa mais para fazer, você está no automático, e isso é ruim hoje. Então a prática corporal, consciência do corpo, território como expressão de afeto e saúde, a ética e a estética, os valores e a sensibilidade, que é uma coisa hoje que nós precisamos trazer ao ambiente escolar, é a estética no ambiente escolar, flexibilidade e a sensibilidade diante do aprendizado, né? O sociocultural, a interação dos sujeitos que influenciam a prática docente, e a parte neurobiológica, né? Que é a plasticidade cerebral, a influência do ambiente na estrutura e função do cérebro. Hoje é muito importante nós compreendermos isso, tá? É muito importante entendermos esse sujeito integral, que é o professor, e essa relação. Então, o sujeito integral, na formação epigenética, né, a neurociência, o sujeito integral é a sua totalidade. É o corpo, a mente, a emoção, a história, a cultura e as relações. O professor é tudo isso. E muitas das vezes nós esquecemos de cuidar do corpo. Esquecemos de cuidar da mente, das emoções. Às vezes você só se cuida da sua história educacional e do seu ambiente cultural de relações, mas se esquece do corpo, da mente e das emoções. E isso é um problema muito sério hoje, porque a formação epigenética e neurocientífica, ela procura trabalhar um ser constante em transformação, que é o professor. Por múltiplas camadas de experiência você vai desenvolvendo. E aí você vai compreendendo que a formação epigenética, ela tem por obrigação a fragmentação, né? Romper com essa fragmentação do ser e da formação. E afirmar que cuidar da mente, do corpo e das emoções do educador é tão importante quanto as competências técnicas hoje. Então, a teoria é como solo fértil hoje, certo? São fundamentos. A teoria é solo fértil. E o conhecimento teórico não é apenas conteúdo, mas um campo que molda a percepção do mundo e a ação pedagógica. A emoção é como catalisador epigenético, ela pode ativar e desativar o professor e o aluno no ambiente motivacional, de engajamento, de resiliência. Ela tem esse poder, dependendo do contexto que você está vivendo. Então a prática como expressão viva, a prática pedagógica, é um lugar onde se manifesta tudo isso dentro do ambiente educacional. Aqui temos também aplicações na formação teórico-prático, que é muito importante, né? Onde o professor, na atualidade, vai superar modelos formativos, lineares e prescritivos. A educação ela tem que passar pelo processo de reformulação, né? Transformar os ambientes tóxicos. Tem demais hoje. O ambiente tóxico, ele proporciona tristeza, amargura, né? Inquietação, desprazer. Então a perspectiva para a saúde mental e qualidade de vida do docente hoje está voltado nisso aí. Você, o professor, tem que estar focado
para a formação epigenética, transformar o ambiente para que ele tenha uma vida tranquila e sair desses pormenores de adoecimento, prevenção de adoecimento. Então, prevenir é melhor do que remediar. Então, você diz assim, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde hoje, da sua saúde mental, se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde mental, você vai ser obrigado a tirar tempo para cuidar da sua doença. Não tem jeito, você vai ter que parar a sua vida para cuidar da sua doença. Então, hoje é melhor prevenir, né? Então, cuide da sua vida. Cuide da sua transformação, cuide do seu envolvimento para que você possa despontar na qualidade de vida. Então, a jornada de transformação educacional hoje do professor conecta tudo isso, teoria, prática, bem-estar, né? Formação integral, a neurociência, como nós temos falado sobre isso dentro do magistério educacional. Então, é muito importante nós entendermos essa questão hoje para nós podermos compreender como funciona essa questão da formação integral e bem-estar. Então, hoje nós temos aqui algumas questões interessantes que proporcionam esse conhecimento para que você possa crescer e progredir com esse conhecimento, tá certo? Então, aqui está a formação integral, as necessidades intelectuais. Nós temos falado bastante as mudanças de hábitos, né? As habilidades socioemocionais, a capacidade de adaptação. Tudo isso está focado dentro da vida do professor para que ele hoje seja um professor contemporâneo saudável. Esse é o desafio hoje da gente. Nós precisamos de um professor contemporâneo saudável. Então nós temos muitas situações hoje que estão focadas na nossa vida. Então nós temos hoje situações diversas, né, que estão numa dimensão contínua, emocional e qualidade de vida que nós precisamos desvencilhar. Então nós temos aqui a prática humanizadora na educação, o professor como sujeito. O que o professor tem que fazer? Reconhecer as próprias emoções, procurar desenvolver estratégias de autocuidado, a construção do conhecimento, a valorização da escuta. Isso é muito importante hoje para o professor, tá certo? E nós precisamos compreender isso no nosso ambiente escolar. A formação de perspectiva da neurociência. Coloque no seu coração que a neurociência hoje é uma ferramenta importante. Plasticidade cerebral. O cérebro aprende. Enquanto você estiver vivo, você vai aprender e ele é flexível a qualquer tipo de conhecimento. Só que tem uma coisa que mata a plasticidade cerebral, pessoal, é o estresse. O estresse acaba com os teus pensamentos, o estresse acaba com o teu raciocínio, o estresse acaba com a tua função cognitiva. Ele tem o poder de destruir tudo emocionalmente. E a gente precisa equilibrar. As emoções são pontos importantes para as experiências que nós temos na formação da memória, principalmente. A memória hoje ela está no hipocampo, né? Ela é responsável, memória e aprendizagem está no hipocampo. A amígdala é responsável para guardar as informações de formas emocionadas. Tudo que você guarda com emoção, você não esquece mais nunca na sua vida. Então é muito importante aquilo que você está aprendendo agora, aquilo que você está colocando no seu coração agora, seja ponto de partida para a sua vida. A formação docente hoje, ela não foca só teoria e prática, ela foca as emoções, a memória, a plasticidade neural, a importância da cognição e como o estresse acaba com o bem-estar do professor dentro do ambiente escolar, tá? Quando o professor cuida e aprende as emoções, a neurociência e a formação integral, o que acontece quando o professor passa por essa vertente, né? E começa a entender como funciona todo esse processo. Então nós temos aqui todo esse apoio, o cuidado, o autocuidado que nós temos que ter, muito importante. Valorizar as emoções não só do professor, mas também dos alunos. Aí buscar formação contínua e apoio coletivo. Aí uma educação saudável começa com o educador saudável. Se nós tivermos uma educação saudável, a gente vai chegar lá. Então que você possa se disponibilizar, né, crescer e se adaptar e colocar no seu coração que esse congresso, né, que esse congresso nacional hoje, ele produz saúde mental e qualidade de vida.
Eu acho que hoje nós precisamos compreender como funcionamos nessa vertente, tá? E é muito importante a gente compreender o quanto a formação teórico-prática ela hoje trata da vida cognitiva neuroeducadora do professor. O professor é um neuroeducador, sim, porque ele compreende os pilares, né? Ele compreende como alcançar a aprendizagem, e como o professor hoje tem que diminuir barreiras no ambiente educacional. Nós não podemos medir forças, né? E aí você tem que começar a colocar isso, que seu ambiente epigenético, para mudar, vai também depender muito de você, além do ambiente externo. A epigenética é o equilíbrio interno. E você precisa trabalhar internamente essa encratia. O que é isso, a encratia dentro da neuroeducação? É quando você começa a ter domínio e poder no íntimo, diante das situações que você enfrenta, diante dos obstáculos, para que você venha vencer os desafios, as perspectivas educacionais, e saber que o professor na atualidade hoje, ele não precisa só saber teoria e prática, ele tem que saber emoções, ele tem que reconhecer suas emoções, ele tem que reconhecer o quanto a neurociência pode orientá-lo para uma prática pedagógica saudável, né, e crescer de forma saudável nesse ambiente. Então é toda uma reeducação. E aqui eu deixo esse desafio, tá? Para que todos possam prosseguir com essa vertente e crescimento com a saúde mental e qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção. Aqui me despeço e motivo para que a saúde mental e a qualidade de vida seja uma realidade no nosso meio. Forte abraço.